Bom, eu, até como a gente já tinha conversado, eu sempre trabalhei durante a minha faculdade inteira. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar, de juntar a prática com a teoria. E eu acho que esse aprendizado, essa experiência facilita o aprendizado, inclusive, apesar de ser um pouquinho mais puxado, né? Porque a gente acaba dividindo o tempo entre o estudo e o trabalho, acaba, na verdade, agregando e facilitando o estudo, porque muitas coisas você aplica na teoria também, né? Ou você vê a teoria sendo aplicada na prática. E assim foi desde do primeiro ano de faculdade e até o quinto. Só que no quinto ano, na minha época pelo menos, não existia a lei do estágio, então a gente trabalhava 8 horas, normal, como se fosse de fato um advogado, faltava só ser efetivado, né? Aquele sonho de todo estagiário de quinto ano ser efetivado no escritório, então era carga normal, responsabilidade normal de advogado, fazendo prazo, indo no fórum, protocolando petição, inclusive também naquela época não tinha processo online, era tudo físico, então a gente tinha que sair, ir lá fisicamente protocolar, enfrentar aquela fila de fórum às 6 da tarde no centro da cidade, enfim. E aí eu decidi que eu gostaria de passar na prova antes de terminar a faculdade. Um dia eu simplesmente acordei e falei para os meus pais, falei, olha, é isso que eu vou fazer, eu vou estudar, vou me dedicar muito, então não esperem por mim em eventos familiares, não contem comigo para nada, porque eu vou ficar bem dedicada ao estudo, porque eu realmente queria passar antes de terminar. Eu queria terminar a faculdade sem esse peso, acho que sem essa obrigação que todo mundo sente, né? E agora? Se eu não passar, eu não vou conseguir exercer. Enfim, eu acho que é normal para todo estudante que está aí nessa fase. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, bom, como eu vou conciliar estudo de faculdade de último ano, que tem o TCC, que é super difícil, né? Super corrido. Trabalho integral e estudo para OAB, porque como todo mundo, eu também precisei fazer cursinho, eu também tinha dificuldade em matérias específicas, né? Que hoje a gente parece que a gente sabe tudo de cabeça, mas tem tantas outras matérias que a gente não tem tanta familiaridade e precisa se dedicar tanto quanto. Então eu fiz um planejamento mesmo, como se fosse um planner, né? Um calendário de períodos que eu ia dedicar à faculdade e ao estudo, que é claro, durante o trabalho seria impossível, né? Fora o horário do almoço. E aí eu fui procurar um cursinho que fosse próximo do meu trabalho na época, eu trabalhava na Paulista, e eu achei um cursinho na Paulista, só que no final eu trabalhava próximo da Brigadeiro e o cursinho era pertinho ali da Consolação, da Bela Sintra. Então, graças a Deus, eu tinha um chefe assim maravilhoso. Eu acho que são essas pequenas coisas que a gente vai reconhecer mais tarde, como a gente teve sorte. Eu acho que fazer o bem, sabe? Ser verdadeiro, se dedicar, eu acho que acaba voltando nessas pequenas coisas que a gente vai reconhecer lá na frente. Então eu conversei com o meu chefe, falei desse meu desejo, dessa minha intenção, de que eu não ia, a minha performance no trabalho não ia cair por causa disso, mas que eu precisava de um tempo no meio do trabalho para me dedicar aos estudos. E aí ele compreendeu, afinal de contas todo mundo passa por isso, né? Mas nem todo mundo lembra que passou por isso, acho que esse é o importante. E o quão difícil foi, porque depois que a gente passa e a gente olha para trás, a gente pergunta, poxa, mas será que foi tão difícil assim? Mas na verdade foi muito difícil, e é para todo mundo sempre. E aí ele concordou em me dedicar, em me conceder esse período. E aí o cursinho ele começava por volta de meio-dia, terminava umas 3h30. E eu saía do meu trabalho a meio-dia em ponto, né? 5 para meio-dia.
Saía correndo até o final da Paulista, principalmente quando não sobrava o salário do final do mês, que era aquela mixaria de estagiário. Então, ao invés de eu pegar um metrô para ir até o final da Paulista, eu ia simplesmente correndo. E chegava lá, um pouquinho atrasado na aula, assistia tudo, anotava tudo, prestava... O momento que eu estava na aula, eu realmente estava na aula. Também, na época, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone pra gente ficar olhando Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Então, eu acho que isso também ajudou. Mas, se fosse hoje, né, eu desligaria o meu telefone e aquele momento era o momento que eu me dedicaria àquele estudo. Porque eu sabia que aquelas poucas horas que eu tinha eram as únicas. Então, eu realmente me focava naquele momento. Não conseguia assistir a aula até o final, eu não conseguia ficar as 3h30 completas lá. Então, eu ficava mais ou menos até 2 ou 2h30, eu fazia 2h30 de almoço, voltava para o trabalho, terminava o expediente, chegava na faculdade à noite, pegava aquilo que eu perdi com o meu colega que fazia junto comigo, no mesmo horário, o mesmo cursinho, pegava, tal, anotava, fazia, me dedicava às coisas da faculdade. Geralmente, 5º ano, a gente se dedica mais ao TCC. Chegava em casa, todos os dias isso. Então, assim, foi um período de disciplina extrema. Eu chegava em casa, relia aquilo que eu tinha estudado no cursinho para a OAB e aos finais de semana eu dedicava para, enfim, toda a faculdade, as matérias e o TCC. Então, sábado e domingo eu ficava para a faculdade e durante a semana, esse período no meio do dia e à noite, eu destinava para o estudo da OAB. E, graças a Deus, eu acho que também tem... Hoje, olhando para trás, eu penso, putz, será que eu teria essa mesma gana? Será que eu teria esse mesmo... não sei, disposição de fazer tudo isso novamente? Porque, assim, eu mal comia, eu almoçava, sei lá, lanche que eu levava de casa, sanduíche, ou só quando chegava na faculdade eu ia comer alguma coisa. Mas, quando chegou na hora da prova, lógico, eu não estava tão preparada quanto os meus colegas que se dedicaram só ao estudo, né, que não estagiavam, então eles tinham o dia inteiro para estudar para a prova, tal, e para a faculdade. Mas eu lembro de um professor que na minha época a prova tinha 100 questões e ele falava, 50 é 100. Mariana, 50 é 100. Se você fizer 50, vai ser mais do que suficiente, é isso que você precisa para passar, tenha isso em mente. Não vai pensando que você tem que tirar 10. Porque eu sempre fui boa aluna, né, apesar de toda essa correria, durante a faculdade inteira eu sempre me dediquei, sempre tive bom relacionamento com os meus professores, então eu tinha isso em mente, sabe? Não exija muito de si, não exija um aluno nota 10, eu preciso do mínimo. E aí, com isso em mente, né, mas lógico, sempre tentando dar o meu máximo, dando o meu melhor, me dedicando ao máximo àquilo, eu fui para a prova assim, tranquila. Um dia antes eu fiz uma meditação, deitei na minha cama, falei, olha, o que eu podia fazer, eu fiz. O importante eu acho que é isso, é você deitar e fechar os olhos e ter a consciência de que você realmente fez tudo aquilo que estava às suas mãos. Ah, mas eu não tive tanto tempo, ah, mas o outro estudou mais, ou eu tenho mais dificuldade, ou eu tenho filho para cuidar. Eu acho que a gente tem que pegar todas essas dificuldades da nossa vida, colocar numa folha e falar, bom, como eu vou encaixar cada coisa? E aí foi isso que eu fiz e naquilo que estava no meu alcance, o tempo que eu tinha disponível, eu usei da melhor forma e isso me tranquilizou. Eu falei, bom, é isso, vai dar certo, sabe? Tem que dar certo. E aí eu cheguei na hora da prova, super tranquila, lógico, com aquela ansiedade, mas tranquila comigo mesma, com a minha consciência, né? Não daquela coisa, devia ter estudado aquilo, devia ter estudado outro, não sei, ai meu Deus. Mas é claro, a ansiedade é normal, ela acontece, a gente fica nervoso e tal.
mas no possível eu estava bem. E aí terminei a prova, saí com uma sensação estranha. Eu não quis comparar respostas, porque eu acho que isso não agrega, sinceramente. Tá todo mundo nervoso ali na hora, às vezes você não se lembra se colocou A ou B, aí o amigo que vai super bem colocou B e você acha que colocou A, sabe? Eu acho que isso só serve para alimentar uma ansiedade que não faz bem. Então eu não quis comparar, não quis conversar com ninguém. Falei, sabe, essa é a minha prova. Não saí com uma sensação de tirei 10, mas também não saí com uma sensação de que, nossa, eu acho que eu fui muito mal. Saí, sei lá, em dúvida. E aí demorou, né? Demorava para sair o resultado e tal. E eu lembro que saiu o prévio, né? Aquele resultado prévio, e eu tinha feito 56 questões, né? Tinha acertado 56. E aí falei pro pessoal do escritório e o pessoal, Mariana, fica tranquila, vai dar certo. E aí você começa a ouvir um monte de história. Gente que fez 60, mas na verdade tinha errado e não passou. Ou gente que fez 45 e anularam 6 e passou com 51. Você começa a ouvir um monte de coisa. Eu falo, ai meu Deus, será que é suficiente para eu passar? Será que é suficiente? E agora? Aí começa a vir aquele nervosismo e tal. E no dia que ia sair a lista, eu tava dirigindo no horário, né? Era por volta das 7 horas da noite. Eu tava dirigindo e eu tava com hoje o meu marido, na época era o meu namorado. E eu tava com ele no telefone perguntando, vai dando um refresh aí no computador, vai botando o F12, sei lá, pra ver se sai essa lista. Ele falou, fica tranquilo. Ele falou, eu vou entrar no túnel e vai cair a ligação. Aí ele virou pra mim e falou assim, Mariana, você vai entrar no... É muito estranho, porque realmente a gente chora, né? Ele falou, você vai entrar no túnel, não saiu ainda, você vai entrar no túnel, quando você sair do túnel, já vai ter saído a lista e o seu nome estará lá, fica tranquila. E aí eu falei, dei risada. Eu falei, imagina, né, tal, beleza. Aí eu tava num trânsito absurdo, tava no túnel ali da Juscelino. E aí, quando eu saí do túnel, ele liga e fala, bom, como eu tinha prometido, seu nome está na lista, você passou, foi aprovada e, nossa senhora, tava no carro, queria descer, parar, estacionar o carro em qualquer lugar, descer, começar a gritar pra todo mundo. Porque assim, só a gente sabe, né, a gente, nossa família, nossos amigos, o real esforço que é pra chegar ali naquele momento, né? E aí, liguei pros meus pais, a minha mãe, nossa, atendeu, ficou super feliz, todo mundo chorando no telefone e tal. E no dia seguinte, o pessoal da minha sala, né, eu e mais 3 pessoas da minha sala passaram junto na mesma prova. E aí eles fizeram uma surpresa, eles imprimiram a lista de aprovados, fizeram um destaque assim do nome e puseram na porta da nossa sala, para que a gente chegasse, visse, enfim, comemorasse todos juntos. Eu acho que o que fica, a dedicação, o esforço, sabe, muitas vezes a renúncia. Eu tinha um professor de direito penal muito, muito, muito legal, e ele falava para mim, Mariana, a vida, ela é feita de conquistas, mas essa conquista ela só vai ser atingida a partir de renúncia. Você, a cada novo desafio, a cada nova situação que você queira atingir, você vai ter que renunciar a alguma coisa, ainda que seja de forma temporária. E isso ficou comigo até quando a gente se formou, né? Durante a formatura eu fiz questão de falar isso. Hoje ele já é falecido, mas eu fiz questão de falar que, de fato, a vida é de renúncias. Naquele momento eu renunciei programas familiares, eu renunciei programas com amigos, final de faculdade é só festa, todo mundo quer sair, todo mundo quer comemorar, mas eu renunciei tudo aquilo, eu escolhi renunciar aquilo para me dedicar
e no final deu certo. Deu certo para mim, deu certo para os meus amigos que fizeram o mesmo. Então, eu acho que o esforço, quando você realmente coloca o seu coração ali, quando você decide, fala, eu vou conseguir, vou trabalhar para isso, não importa o tempo que for, não importa se eu tiver 3 horas só para dormir, se eu tiver que comer só às 7 horas da noite, no final a recompensa vem e é muito gratificante, porque você sabe que aquilo ali foi fruto do seu foi você, sabe? Você não dependeu de ninguém. E eu acho que esse é o interessante da prova da OAB. Você não concorre. Então você não tem o fator... o meu colega aqui do lado acordou melhor que eu hoje, logo ele tem mais chances do que eu. Não tem a concorrência de um concurso, né? De vagas. A prova da OAB depende só do seu esforço. É só você. Se você se esforçar, você vai conseguir. Ainda que não seja na primeira, mas na segunda, enfim, eu sei que tem gente que acaba tropeçando aí no meio do caminho, mas o importante é se encontrar, é de fato decidir e se dedicar para isso, que uma hora vem. E é isso, é a minha história.